Meninos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Também no livrinho de vocês, tá? Tem atividades, né, explicativos bem legais também, tá bom? O friozinho tá bom aí? Aqui tá, ó, trincando. Então vamos lá. Reprodução das plantas. Nós sabemos que todo organismo precisa se reproduzir. Caso contrário, haveria o desaparecimento de muitas espécies de organismos e a vida na Terra estaria seriamente comprometida, não é verdade? Olha o sistema reprodutivo de uma planta. A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor, que possui em seu interior o órgão feminino chamado de gineceu. E o órgão gineceu, gente, olha aí, tem o estigma lá em cima, o estilete, tá? Em alguns casos é bem fininho da planta, aquele que fica ao meio. Temos o ovário lá dentro, tá vendo? E o óvulo, tá? E a placenta. Lá em cima, nós temos o quê? O órgão, né, masculino, né, que chama androceu, que ele é a antera, tá vendo? E o filete, tá ok? Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. Interessante, né, meninos? Na reprodução assexuada, uma única célula se divide para formar duas células idênticas, né, que são as células filhas. Já na reprodução sexuada, duas células se unirão e cada uma fornecerá metade de seu DNA para formar uma nova célula. Ou seja, meninos, a forma assexuada, tá? Ela é quase que o quê? Ela é quase que uma produção independente. No caso das plantas mais desenvolvidas, a reprodução sexuada ocorrerá mais frequentemente. Esses tipos de planta possuem seu próprio sistema de reprodução sexuada, sendo que alguns deles são bastante complexos. Tá vendo? Então, sexuada, elas mesmas vão, né, se reproduzir. Já na assexuada, cada metade vai fornecer seu DNA e formar uma nova célula. Olha aí, a reprodução sexuada, tá vendo? Tem o gameta aí, masculino e feminino da planta. E a forma assexuada, olha aí, ela, né, é como se ela se reproduzisse sozinha, ó. Tá vendo? Ela formou ali um broto, uma nova esponja, viu? Sozinha, não precisou aí desse processo de fecundação usando, né, os dois gametas, masculino e feminino. Tá vendo aí, ó, o brotamento é por forma de brotamento ou de regeneração. Essas duas formas aí que a planta tem. Polinização é o ato da transferência de células reprodutivas masculinas, né? Que são os núcleos espermáticos. Através dos grãos de pólen, os grãos de pólen, tá vendo essa abelhinha aí cheia desses pontinhos? Olha ela lá na florzinha, esses são os pólens, tá? Vai na patinha, vai neles mesmo e cai em outras plantas e vai formando. É aí que tem esse processo aí da fecundação, tá bom? Então, o pólen, que esses grãozinhos amarelinhos que saem da planta, que vai nas patinhas e também, né, nas abelhas e em outros insetos, é o espermatozoide das plantas, meninos, né, que chama o pólen, que estão localizados nas anteras de uma flor para o receptor feminino, estigma, de outra flor, da mesma espécie, ou para o seu próprio estigma, tá bom? Interessante, né? Vamos aí agora às nossas atividades. Tiago fez o seguinte experimento. Plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu luz solar e o outro ficou dentro do armário. Observe. Então, meninos, aí já foi falado, né? Tanto na primeira quanto na segunda opção, né? Explicações que nós já tivemos ao longo do tempo. Por que é importante que a planta tenha luz? Então, está perguntando, por que a planta que ficou no lugar escuro morreu?
Sabemos que sim, a planta precisa de luz, mas eu quero saber o porquê. Não darei essa resposta aqui para vocês, tá? De mão beijada. 2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Vamos lá? Surge um pequeno broto para fora do solo que originará o caule. Essa opção é: a semente é levada até um solo com condições adequadas à germinação. As folhas surgem e a planta cresce até se formar adulta. Primeira coisa que acontece, meninos, a semente é levada ao solo através de quê? Até dos animais mesmo, não é? Ventos. Então, primeiro de tudo, ela vai para o solo. Depois surge o quê? Um pequeno broto para fora do solo, que dará início o quê? Originará o quê? Um caule, né? Vai crescendo aquele pequeno caulezinho. E por fim, as folhas surgem e as plantas crescem até a forma adulta, tá ok? 3. O beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, solução açucarada, produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãos de pólen, até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen? Foi citado agora mesmo, tá? Não vou dar essa resposta. Vamos pensar um pouquinho. B. Explique o que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor. O que acontece? O que acontece? Acontece o processo de... Vocês vão pesquisar também, tá bom? 4. Observe as imagens e responda a pergunta. Qual tipo de reprodução vegetal foi mostrado acima? Qual tipo de reprodução vegetal, meninos? Citamos aqui nas explicações, como também tem no livro. Tá bom, meninos? Não posso dar uma resposta tão, mas estarei olhando e as perguntinhas que estiverem erradas, estarei colocando a resposta correta, tá bom, meninos? Eu quero deixar vocês pensarem, tá? E pesquisarem. Não quero dar uma resposta pronta, porque é teminha que vocês precisam guardar na cabeça. Não é como atividades de pontuações que a gente está sempre fazendo e vendo todos os dias, tá bom? Então, eu quero deixar com vocês aí um grande abraço, tá? Um grande beijo e até a próxima aula, tá bom, meninos? Um abraço!